Olá, vamos estudar diluição. O que vem a ser uma diluição? Primeiro, você preparou uma solução, né? Acrescentou soluto, solvente, você tem uma solução. Então, diluição é o ato de acrescentar mais solvente a uma solução. Então, você vai ter um caso em que a solução inicial tem uma concentração e quando você acrescentar mais solvente, por exemplo, aqui tem um pó de suco, ele está preparando um suco, ele está concentrado. Se você acrescentar mais água, ele vai ficar mais diluído, a concentração vai ficar menor, né? Então, a gente tem uns exemplos aqui, ó. Desinfetante, às vezes a gente compra no supermercado da forma concentrada e está pedindo para você acrescentar mais solvente, acrescentar água no caso. Alguns sucos também, eles vêm concentrado, aqueles Maguari vem concentrado, aí você vai ter que acrescentar solvente, que é água no caso. Mas existem tintas que a gente tem que diluir, que tem que acrescentar gasolina, thinner, né? Tem várias soluções que eles vendem concentrada e você tem que acrescentar um solvente que vai diluir, fazer com que a concentração diminua. Cada vez que você vai fazer uma diluição, você está partindo de uma solução concentrada e quando você acrescentar água, ela vai ficar uma solução diluída, ela vai ficar menos concentrada. Então, eu comecei a rascunhar aqui. A concentração em grama por litro é massa sobre volume. Então, a concentração no início, ela vai ser diferente da concentração no final. Mas, quando eu disse acrescenta mais solvente, a quantidade de soluto que foi preparada essa solução não se altera. Você não vai acrescentar mais soluto, apenas mais solvente. Então, eu vou chamar essa solução de inicial, essa solução de final. No início, eu tenho uma quantidade de soluto, uma massa de soluto, um número de mol de soluto. E no final, essa quantidade permanece a mesma, permanece constante. Ou seja, a quantidade de soluto no início e no final vão ser iguais. Então, o que você vai fazer? Eu posso falar que se eu multiplicar cruzado aqui, a massa do soluto no início é igual a concentração inicial vezes o volume inicial. A massa do soluto no final é igual a concentração final vezes o volume final. Então, eu isolei o M1. Olha, se o M1 no início é igual ao M1 no final, eu posso falar que M1 vale CI vezes VI no início e CF vezes VF no final. Então, é só substituir. Se eu igualar M1 no início com M1 no final, M1 no início, CI vezes VI, MI no final, CF vezes VF. Agora, o título é a mesma coisa, porque título no início é a massa do soluto sobre a massa total da solução, né? Então, no início, o que vai acontecer? Se eu multiplicar cruzado, também vai ficar. Se eu igualar as massas, vai ser título inicial vezes a massa total da solução inicial é igual ao título final vezes a massa total da solução no final. E também falei que se a massa do soluto permanece a mesma, tem o mesmo número de mol. Então, que a quantidade de soluto continua a mesma. Então, molaridade é número de mol sobre volume. Então, se eu multiplicar, vai ficar molaridade no início vezes o volume no início é igual a molaridade final vezes o volume final. Onde C representa concentração. Se for I é inicial, concentração final, esse é mol por litro. M1, massa do soluto, VI, volume inicial, VF, volume final. O número N1 é número de mol. TI, título inicial, TF, título final. MI, molaridade inicial, MF, molaridade final. Aqui eu comecei também a rascunhar aqui. Qual será o volume da solução?
volume de água. Então, ele pediu qual volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de solução. Então, 300 ml é o que você tem no início. Você vai acrescentar água sobre ele. Se vai acrescentar, esse volume vai aumentar no final. Então, qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução? 1,5 mol por litro. Então, no início, ela vai estar 1,5 mol por litro. Para torná-la, então, tornar ela no final, 0,3. Note que no início ela está 1,5 e no final ela está bem menor. Por quê? Quando acrescentar água, a concentração diminui. Então, a concentração no início ela é sempre maior do que a final. Então, a molaridade final é 0,3 mol por litro. Agora, mas aqui não tem VF. Não deu VF e não pediu. Mas para você saber quanto de água foi adicionado, você vai ter que fazer a diferença, né? O volume de água que ele quer saber é a diferença entre o que você tinha no início e o que você tem no final. Então, é final menos inicial, é a variação, né? Você tinha 300 ml no início. Quanto que vai ficar no final? A gente vai determinar agora. A molaridade inicial é 1,5. O volume inicial é igual a 300. A molaridade final, 0,3. Outro detalhe é que você não tem que transformar em litro. Se estiver em litro, você vai usar os dois volumes em litro ou os dois volumes em mililitros. Aqui você não tem o volume final, mesmo que não pediu, você não tem, você vai precisar para cá. Então, eu vou multiplicar 1,5 vezes 300, que vai ser igual a 450. O 0,3 está multiplicando, ele vai passar para baixo dividindo. E o VF continua sozinho. Eu isolei o VF. Agora, sempre as pessoas passam ao contrário, dividindo. A gente sempre passa dividindo é o que acompanha a incógnita, a letra, ok? Então, volume final vai ser igual a 450 dividido por 0,3, isso dá 1.500 ml. Olha, eu tenho um volume final, mas o que eu pedi foi o volume de água. Então, determinado o volume final, eu vou determinar o volume de água. Olha, se no início eu tinha 300, no final ficou 1.500, a diferença entre eles é o volume de água. 1.500 menos 300. Volume de água igual a 1.200 ml, mililitros. Ok? Agora, vamos fazer a atividade 2. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente a 25 ml de solução. Então, no início, você tem 25 ml. Você vai adicionar água a esse volume. Então, volume inicial é 25 ml. De uma solução 0,2 m. Esse m significa molar, mol por litro, molaridade. Por isso, a gente vai resolver utilizando a forma de m, molaridade. Então, nesse início, eu tenho 0,20, 0,2 molar, mol por litro de cloreto de sódio. Essa é a solução feita de cloreto de sódio. Obtemos uma solução de concentração molar igual a... Ele pediu o que você vai obter. O que você vai obter é o final, certo? Mas ele não te deu o volume final. Ele te deu o volume de água que adicionou. Olha, se você quer saber o volume de água, você subtrai. Agora, se você quer saber o volume final, você soma. Ou seja, você tem aqui uma solução, né? 25 ml. Você acrescentou 75 ml de água. O que vai acontecer? O volume vai aumentar para quanto? Tem que somar. O volume final vai ficar 100 ml, 100 mililitros. Agora é só calcular. Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes volume
final. Molaridade inicial, 0,2. Volume inicial, 25. Molaridade final a gente não tem. Volume final, 100 ml. 0,2 vezes 25, 5. O 100 está multiplicando, ele vem para baixo. Então, molaridade final é 5 dividido por 100. Molaridade final é igual a 0,05 mol por litro. Vamos fazer agora número 3. Na preparação de 750 ml, você vai preparar. Então, isso já é o volume final, ok? 750 ml. Na preparação de 750 ml de uma solução de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, de concentração inicial igual a 3 mol por litro. Então, é molaridade de novo. Então, ele já falou que a molaridade inicial é 3 mol por litro. Essas casas depois da vírgula a gente desconsidera, né? A partir de uma solução estoque. A partir, então, essa concentração é a molaridade inicial. Você partiu da inicial, né? Então, você vai preparar uma solução 3 mol por litro a partir de uma solução 18. Olha, a inicial é sempre maior que a final quando você promove uma diluição. É necessário utilizar qual volume da solução inicial? Estoque, né? Que você tem lá estocado. Agora, você vai ter que calcular só o volume inicial. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Molaridade inicial é 18, ela é sempre maior que a inicial. Volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, 750 ml. Então, volume inicial é igual a 3 vezes 750, 2.250. Dividido por... O volume está multiplicando 18, passa dividindo. Então, você vai utilizar um volume inicial igual a 125 ml da solução estoque para preparar. Então, a concentração inicial 18. Para chegar no 3, a gente vai diminuir 6 vezes isso aí, né? Determine a molaridade inicial. Então, pediu de novo molaridade. Usa mais a fórmula da molaridade. De uma solução que apresentava 400 ml. Então, apresentava era lá no início, 400 ml de volume. E após receber 800. Se ele recebe 800, ele tinha no início 400, qual que é o volume final? Se você tinha 400 mais 800, o volume final vão ser 1.200 mililitros. Teve sua molaridade diminuída para 5 mol por litro. Então, falou que no final ela diminuiu para 5 mol por litro. No final sempre é menor. Na diluição, diluir é acrescentar mais água, mas se você evaporar, você está fazendo o inverso. Então, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Ele pediu molaridade inicial. Ele te deu o volume inicial, que é 400. Molaridade final que ele quer obter é 5. E o volume final somou os 800 que acrescentou mais 800 mais 400, 1.200. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 5 vezes 1.200, 6.000. Sobre o 400 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, molaridade inicial é igual a 6.000 dividido por 400, 15 mol por litro. Questão número 5.
uma solução 3 mol por litro apresentava 500 ml de solvente. Então, no início, ela é 0,3 mol por litro. E o volume, 500 mililitros. Mas houve uma evaporação de 200 ml de solvente. Então, quando evapora o solvente, o volume diminui. Se evaporou 200, então aqui vai ser menos 200. Então, qual que é o volume final? 300 ml. Qual será a nova concentração dessa solução? Então, qual será a molaridade final? Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. No início, molaridade 0,3 e o volume 500. A final é o que ele quer saber e o volume menos 200 ficou 300. Então, 0,3 vezes 500, 150. Igual. O MF continua e o 300 está multiplicando, passa dividindo. Então, molaridade final, 150 dividido por 300, 0,5 mol por litro. Questão número 6. Em relação a uma solução diluída, podemos afirmar que apresenta sempre dois componentes. Olha, uma solução, por exemplo, soro glicofisiológico, ele tem glicose e tem sal, né? Possui, além da água, então tem 3 componentes. Possui muito soluto e pouco solvente. Olha, se a solução for diluída, ela tem muito solvente, não é pouco solvente, é porque acrescentou mais solvente. Possui baixa concentração de soluto. Se ela é diluída, ela está pouco concentrada, é verdade. Possui alta molaridade? Alta não, acabamos de falar baixa concentração, baixa molaridade. Apresenta sempre mais de 2 constituintes? Não, pode ser só 2, né? Só o solvente e o soluto, pode ser só água e açúcar. Então, a gente não sabe, uma solução pode ter mais de um soluto, mais de um solvente também. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que a massa do solvente permanece constante. Olha, se você acrescentou mais solvente, a sua massa também aumenta. A massa do soluto permanece constante? Sim, a gente falou que a quantidade de soluto permanece a mesma. O volume da solução permanece constante? Olha, se você tinha um volume inicial, acrescentou mais solvente, o volume não fica constante, ele aumenta. A molaridade da solução permanece constante? Também não, né? A molaridade e molaridade são coisas diferentes. São concentração molar e molar. Então, a resposta correta, a massa do soluto permanece constante. Todos os nossos cálculos foi em cima desse pressuposto, que a massa do soluto